queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler dos versos 27 até o verso 34. Atos 16, do 27 até o 34. Como de costume, mantenha a Bíblia aberta após a leitura, para que você possa acompanhar a exposição da palavra. Atos 17, Atos 16, 27 ao 34. Diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Pai, nós te louvamos mais uma vez, porque nós temos aqui, ó Deus, a oportunidade de podermos anunciar as verdades contidas no Teu Evangelho. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa, através do Teu Espírito, falar conosco nessa noite. E nós possamos sair daqui, ó Deus, edificados, e aqueles que ainda não Te conhecem possam conhecer-Te nessa noite, e assim como esse homem, eles possam crer e entregar-lhes a vida. É isso que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas vezes acontecimentos ou coisas ruins acontecem conosco. E não necessariamente apenas coisas ruins. Ou alguns fatos acontecem com a nossa vida e tornam a nossa vida diferente, reviram a nossa vida de ponta cabeça. E algumas vezes nós nos damos, nós damos uma reviravolta na vida na intenção de mudá-la. Nós provocamos essas mudanças. Decidimos mudar de lugar, mudar de cidade, mudar de faculdade, enfim. E aí nós provocamos essas mudanças, com a intenção de provocar uma reviravolta na vida, e às vezes essas mudanças que são provocadas por nós, elas não causam na nossa vida nenhuma mudança radical. Nada sai do lugar, tudo permanece como está. E eu não sei quanto a você, ou quanto você já parou para pensar nessas coisas que nós estamos começando a falar. Mas eu queria que você refletisse comigo hoje sobre o porquê de algumas coisas ou de algumas mudanças bruscas acontecem conosco. E eu queria que nós pudéssemos meditar hoje sobre isso. E é preciso, às vezes, que um terremoto, não no sentido literal, mas um terremoto aconteça nas nossas vidas para nos tirar da nossa zona de conforto. Às vezes é preciso que haja uma chacoalhada da nossa própria convivência, da nossa própria vida, para que a gente então se desperte e haja. Há aqueles que não ouvem a voz suave. Às vezes, uma tempestade se anuncia com um simples soprar de uma brisa. E às vezes nós não percebemos isso, ou não nos damos contas disso, ou não temos vivência suficiente para perceber essas mudanças. E aí passam longos períodos da sua vida usufruindo de vida, ou de uma vida em paz, de uma vida de sossego. E as más notícias, então, parece que se esqueceram dessas pessoas. E a vida vai muito bem, obrigado.
nada está fora do lugar, tudo está em paz. Como a gente fala, o carro está na garagem, as contas estão pagas, as economias estão no banco, os filhos estão bem encaminhados, ou seja, está tudo uma maravilha, está tudo bem, obrigado. A saúde vai bem, o trabalho vai bem, os relacionamentos com os filhos, com a esposa vão bem, e muitas vezes a coisa está tão calma, mas tão calma, que o camarada não sente vontade de ir para a igreja. E aí você entenda a vontade aqui como necessidade de ir para a igreja. Está tudo muito bem. O culto de oração não faz sentido, porque eu não tenho nada a pedir. Então, está tudo bem, obrigado, graças a Deus. E aí ele não sente no seu coração um desejo ou uma vontade de procurar uma reunião de oração, de procurar ouvir a palavra de Deus. E para estes, quando Deus quer chamá-los, quando Deus quer chamar a atenção desse grupo de pessoas que está nessa situação, ele produz um terremoto. Ele produz algo muito grandioso na vida dessa pessoa, para que a pessoa chame a atenção. E o que é que geralmente acontece? É uma crise conjugal que de repente se instala e tira o sono, ou o desemprego lhe bate a porta, fazendo com que as finanças fiquem minguadas, ou talvez é uma enfermidade que lhe reduz o horizonte de uma vida que parecia longa e abastada, e de repente uma doença se instala e você ali já não vê que a sua vida é tão duradoura ou tão longínqua assim. E muitas vezes é preciso que a gente passe por uma fase radical, para no meio dos problemas que se instauram de uma hora para outra, a gente comece a gritar: Senhor, salva-nos, ou salva-me, Senhor, como gritou Pedro ali quando estava afundando na água. Eu não sei se este é o seu caso agora, eu não sei como está o seu coração, mas se você se sente aflito, se sente perdido, se sente sozinho, faça como esse carcereiro fez e clame por socorro. Peça ajuda. Aí você pode estar perguntando assim para mim, ou pode estar pensando aí, você que está aqui, você que está em casa, mas clamar a quem, pastor? Eu vou pedir ajuda a quem? Se o meu caso parece algo muito difícil para mim resolver, ou para as outras pessoas puderem me ajudar, eu vou clamar para quem? Eu vou pedir ajuda para quem? E muitas vezes esse Deus que provoca esse terremoto é o mesmo Deus que abre as portas das prisões dos corações, daquelas coisas que nos aprisionam, dos nossos medos, dos nossos receios, das nossas angústias, das nossas aflições e dos nossos problemas, por que não dizer assim também. E esse carcereiro estava exatamente assim. Ele estava aflito, ele estava angustiado, ele estava amedrontado e ele estava à beira do suicídio. E não só pelo fato do terremoto, porque havia tido um terremoto, e aqui um terremoto de verdade, um terremoto propriamente dito. E eu fico imaginando o cenário, né? As paredes todas caídas, uma poeira grande, aqueles escombros, e não basta, como se não bastasse o próprio medo que o terremoto causa. Aí ele olha, depois de todo esse barulheira, de todo esse tremor, ele olha e não vê nenhum preso. E aí ele pode ter pensado assim: eu posso ter escapado do terremoto, mas eu não vou escapar da fúria do governador. Eu vou ser morto, porque todos os presos fugiram, ele não vai querer saber o que houve. E aí talvez tenha sido essa angústia, ou essa aflição que tinha tomado conta desse homem, porque os romanos eles eram muito cruéis, inclusive consigo mesmos, e esse homem era um romano. Então esse homem, a solução que eles tomam ali naquele momento, precipitadamente, por isso que eu sempre digo a todo mundo: nunca tomem decisão nas horas de picos de emoção. Você nunca pode tomar uma decisão quando você está com muita raiva. Você nunca pode tomar uma decisão quando você está muito triste ou muito magoado.
Você nunca pode tomar uma decisão quando você está com muito medo. E você também nunca pode tomar uma decisão quando você está muito feliz. Porque a probabilidade de você tomar uma decisão equivocada é muito grande. Porque você está ali conduzido, levado pelas emoções, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. E você acaba tomando a decisão errada. E esse é o que exatamente acontece com esse homem. Quando ele olha ao seu derredor e vê todo aquele cenário de destruição e os presos todos ausentes da sua visão, o que é que ele diz? Eu vou morrer, eu vou ser preso e punido pelos meus superiores. E aí ele saca da espada e quer matar-se, como se ali fosse resolver o problema. Então a primeira coisa que, quando ele se depara com isso, que ele toma a espada, que está à beira do suicídio, ele descobre a primeira coisa. A primeira é que ele está perdido. E aí ele pergunta literalmente, o que farei para ser salvo? E agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ser morto de todo jeito. Eu escapei do terremoto, mas vou morrer de todo jeito. Parece óbvio, mas muita gente, mesmo perdida, não é capaz de se perceber assim. Tem gente que está nessa mesma situação, mas não consegue se enxergar nessa situação. E não há esperança para você, a menos que você reconheça que está perdido. O primeiro passo para quem quer ser ajudado é entender e aceitar que precisa de ajuda. Porque não existe coisa pior de você querer ajudar alguém e onde esse alguém acha que não precisa de ajuda. É como enxugar gelo. Você não consegue fazer nada. O primeiro passo para que um tratamento psicológico seja bem sucedido é que o paciente entenda que ele precisa de ajuda. Por mais que o terapeuta entenda que ele precisa, mas se o paciente não admitir isso, ele não vai poder fazer nada por ele. E com Deus é a mesma coisa. Enquanto você não se admite pecador, ou pelo menos, enquanto você não admite o seu pecado, você não pode ser ajudado. Porque se você não admite o seu pecado, para você não precisa de Deus. Você não precisa ser salvo. É por isso que a gente, quando vai evangelizar, muitas vezes, as pessoas dizem assim, não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então eu acho que eu vou para o céu. Porque as pessoas se acham boas. Na visão delas, elas dizem assim, é como se elas estivessem dizendo assim, não, mas Deus é amor, e por ser amor, Ele não vai colocar no inferno alguém como eu, ético, que não rouba, que não fuma, que não se prostitui, que não é corrupto. Então eu acho que no inferno não cabe pessoas assim como eu, não, porque Deus é amor. Então é muito difícil você falar do evangelho para uma pessoa que se enxerga assim. Já quando você vai para um presídio, que você começa a expor as verdades do evangelho, a reação é outra. Às vezes as pessoas dizem assim, realmente eu preciso de ajuda, eu sou pecador. Ou então assim, eu sou tão sujo que será que esse Deus me ama? Aí o outro extremo. Acha que para ele já não tem mais jeito, de tão pecador que é. Tá? Então, sem Cristo, você cambaleia para um abismo de trevas eternas. Você dá passos largos e firmes, achando que você não precisa de ajuda, que você não está... que o evangelho não cabe em você, porque você é bom, porque você é ético. E se você não se converter dos seus pecados, sua vida é vã, sua fé é vã, sua religião é vã, e é vã a sua esperança também. Porque você diz, eu vou para o céu, esse Deus é amor, e eu não posso ser colocado no inferno, porque eu sou ético, porque eu sou bom. Então essa fé é vã. Essa esperança de que ele terá direito
ao gozo eterno do Senhor é vã também. É uma fantasia criada pelo próprio ego humano. E muitos vivem uma vida inteira assim. Uma vida toda assim. Não é verdade? E não são poucas as pessoas. E aí a gente precisa entender que é preciso crer no Senhor Jesus. E Paulo, quando o carcereiro pergunta, o que é que eu posso fazer, o que eu devo fazer para ser salvo? Qual é a resposta que Paulo dá? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Não há outro caminho para se seguir. Não basta ser religioso. Você quer mudar sua casa realmente? Você quer que a sua casa seja um lugar de paz? Você quer que o seu lar realmente faça jus àquela frase, lar, doce lar? Que nele tenha, de fato, doçura, que nele tenha, de fato, amor verdadeiro, que ele tenha, de fato, paz. Você quer fazer com que a sua casa seja aquele local que você deseja estar no final de um dia cansativo de trabalho? Você quer que a sua casa seja uma casa que quando se aproxima um feriado, você diz, tudo que eu mais quero é estar em casa. Mas a gente vê que existem muitos lares que quando vai se aproximando o fim do dia, tudo que a pessoa não quer é estar em casa. Eu conheci um homem que ele fazia de tudo para chegar em casa após as 8 horas. E o dia mais triste para ele era a sexta-feira, porque ele tinha que voltar para casa e só ia voltar para o trabalho na segunda. Então, quando dava o domingo por essas horas, ele ia se alegrando, porque ele ia sair de casa e voltar para o trabalho. Então, tem muitos lares assim, muitas mães assim, muitas esposas, muitos maridos e, por que não dizer também, muitos filhos cujas casas não trazem paz, cuja casa não é um lugar onde se está. É preferível estar na praça, é preferível estar com os amigos, é preferível estar num quarto trancado, navegando na internet, longe de casa, apesar de estar em casa. E os pais bobos, tolos, acham que meu filho está em casa, mas o filho está fora de casa, longe de casa, pensamento com atitudes e corações e desejos totalmente fora de casa. Na internet eu tenho uma senhora que conversa comigo e de tanto ela já falar da sua família, dos seus problemas, eu já tenho eles como íntimo. Eu já conheço os filhos dela por nome. E eu não vou citar o nome aqui, que com certeza ela vai me ouvir. Mas ela vai saber que eu estou falando dela. E infelizmente ela sofre, porque a sua filha desviou-se do Evangelho. E tudo que a filha diz e quer e deseja é ir embora. E ela estava desesperada, antes de ontem, conversando comigo, que ela tirou o passaporte. Chegou em casa e disse, mãe, cheguei com o passaporte. Ou seja, a notícia agora é real. E a menina está decidida a ir embora. E ela diz, pastor, ela está conversando com os coreanos. E a vontade dela é ir embora. Então, essa é a realidade de muitas famílias por aí. E se Cristo não entrar nessa família, se Jesus não vier e mudar essa situação, o que é que vai acontecer? Com muitas famílias, aí não é com a família dela, mas com muitas, serem destruídas, serem arruinadas, tal qual foram aquelas celas naquele terremoto. Vai vir tudo ao chão, tudo vai cair. Por isso que Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Há uma música que nós cantamos, eu sempre cito essa música quando a gente fala de família, que diz, pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Um homem que conhece a Cristo, ele não consegue mais viver sem Cristo. Uma mulher que conhece a Cristo, ela não consegue mais viver sem Cristo, desde que conheça a Cristo de verdade, que ande com Ele, que ouça a sua voz, que sinta, vou ser bem exagerado aqui agora, que sinta o cheiro do Senhor, ande junto com Ele. E aí a pessoa não esquece Cristo. Mas tem muitos que
ouvem falar de Cristo, supõem que conhecem a Cristo, e aí quando os problemas chegam, eles abandonam Cristo, porque nunca conheceram Cristo, de verdade. Agora, se Cristo é capaz de mudar a minha vida, se Cristo é capaz de mudar a tua vida, o que Ele não fará com a minha casa, com aqueles que são meus? Há quem diga que esse trecho aqui não é uma promessa, que na verdade foi uma palavra dada para aquele homem especificamente. Mas eu particularmente, eu creio que isso é uma promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Como essa música diz, a casa que um dia conheceu Cristo, que recebeu Cristo, não saberá mais viver sem Ele. Então, se na casa onde um dos pilares, ou onde uma das pessoas começa a conviver com Cristo, essa casa vai mudar. Essa casa vai ser transformada. E nós temos aqui na nossa igreja algumas famílias que eu venho dando essa mensagem há muito tempo. E algumas até a gente já viu que a promessa está começando a se realizar, a se concretizar. E eu creio que nós vamos ver essas famílias salvas. Agora é preciso que, de fato, Jesus esteja no dia a dia dessa casa. Não é simplesmente uma garantia como uma apólice de seguro. Eu sou crente, daqui a alguns anos todos os meus familiares vão ser crentes também. E aí eu não evangelizo, e aí eu não dou testemunho, e aí meus filhos, ou meu marido, ou minha esposa, não me vê orando, não me vê lendo a Bíblia, não me vê feliz indo para a igreja. E aí como é que você quer que essa pessoa sinta também desejo? Como é que você quer que essa pessoa perceba que as bênçãos que estão chegando dentro daquela casa provêm não da sorte e nem do trabalho, mas do cuidado do seu Deus? E quando nós somos crentes zelosos, que somos vistos e percebidos orando e crendo e esperançoso, quando as pessoas veem qualquer notícia boa para dentro da casa, ela vai dizer, opa, será que não foi o Deus dela? Será que não foram as orações dela ou dele? E é assim que eu creio que acontece dentro de uma casa. As pessoas começam a ver Jesus. Eu vou dar um exemplo aqui de Jonas. É um exemplo contrário, mas cabe. O barco estava para afundar. O mar de repente ficou nevoso. E aí as pessoas disseram, tem alguém dentro do navio que é a causa. E aí lançam sorte e aí cai em Jonas. E aí vão lá e acordam Jonas e diz, aí homem, o que foi que tu fizeste com teu Deus? Para que nós pereçamos. Se isso coube dentro daquele navio, exatamente o contrário acontecerá na casa onde tem um crente fiel. O mar pode estar revolto, mas aquela casa não afunda por conta da fidelidade do crente que está lá. E aí as pessoas vão dizer, ao contrário de lá, né? Por que é que a nossa casa não foi atingida? Porque existe nos umbrais dela a marca do sangue do Cordeiro. E todos os que estão dentro dela serão poupados. Por isso que essa é uma verdade. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Agora creia no Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Cristo como primeiro passo para se recompor ou para trazer de volta a paz para o seu lar. Não é suficiente ter pais crentes. Não é suficiente ter marido crente, ter esposa crente, se você não é crente. O bom, para que a bênção seja de fato completa, é que você também seja crente. Para que aquela marca que está ali poupando a todos, seja também sua, esteja também em você. Não importa o quão longe você esteja, se você crê, você será salvo. Ah, pastor, minha vida está muito desregrada, eu sou muito complicado. Creia e será salvo. Ah, eu ainda tenho vício, eu ainda fumo. Creia e será salvo.
eu ainda tenho hábitos que eu preciso deixar. Creia e será salvo. Eu ainda estou precisando resolver algumas coisas, depois eu venho e aceito a Cristo. Creia e será salvo. Tem uma outra música que diz que Jesus nos aceita como nós estamos. Aliás, Ele nos aceita como nós somos, mas Ele não nos deixa como nós estamos. Então a verdade é: venha como você está, sujo, maltrapilho, pecador, que Jesus vai te dar solução e Ele vai transformar você de dentro para fora. E você vai, de fato, as pessoas quando olharem para você vão dizer: que mudança foi essa? Quem é essa pessoa? Ou o que aconteceu com ela que de uma hora para outra ela mudou radicalmente? O ser salvo, meus irmãos, também não implica apenas uma mudança externa, não implica apenas trazer paz para dentro de casa, e isso acontece, é bem verdade, mas o ser salvo implica em algo muito importante para que essas bênçãos e essas mudanças sejam constantes, sejam uma realidade firme na nossa casa. O ser salvo implica obediência. Se Jesus não é o dono da sua vida, Ele ainda não é o seu Salvador. E tem muito crente que se converte, mas diz assim: quem manda na minha vida sou eu. Eu sou o meu Senhor. Eu faço, eu quero, eu posso, eu vou, eu volto, ou eu não vou, ou eu não volto, porque Ele é quem manda. E enquanto Jesus não for o seu Senhor, Ele não poderá ser o seu Salvador. Grave isso na sua cabeça. Enquanto você não chamar Jesus de Senhor e entender que você é servo, você não poderá chamá-lo de Salvador. Por mais que você queira, por mais que você ache que é. Mas se Ele não for o teu Senhor, Ele não poderá ser o seu Salvador. Ele não nos salva no pecado, mas Ele nos salva do pecado. Ele não só nos salva no pecado, mas Ele nos salva do pecado. Jesus nos tira do lamaçal do adultério. Jesus nos tira do lamaçal do vício. Jesus nos tira do lamaçal da prostituição, da corrupção. E Ele vai lá e nos aceita, sujo. Ele nos abraça tal qual aquele pai da parábola do filho pródigo abraçou aquele filho, mal cheiroso a porcos, maltrapilho, humilhado, mas o pai o abraça e o beija, sem preconceitos, sem, como é que se diz? Sem nojo. Ele simplesmente vai lá e abraça o filho. E é exatamente isso que Deus faz. Ele nos abraça. Agora, após esse abraço, Ele nos manda tomar um banho. Ele nos dá roupa nova. Ele nos dá um anel no dedo. Ele nos dá uma sandália para os nossos pés descalços. Ele mata um cordeiro e faz uma festa para nos receber, porque nós estávamos mortos e fomos revividos. Estávamos perdidos e fomos achados. Então Deus não só nos salva no pecado, mas Ele nos salva do pecado. Se Jesus não é o teu Senhor, você ainda não foi salvo por Ele, pois o salvo obedece à voz do seu Senhor, o salvo a reconhece, o salvo a segue. E é preciso dar provas de transformação na nossa vida. A conversão implica mudança de mente, mudança de quê? De vida. E a Bíblia nos oferece vários exemplos disso. Primeiro, Zaqueu. Ele era um homem corrupto ou corrompido. Cobrava mais do que devia, para que pudesse então ali ter a vida que ele tinha, luxuosa. E aí quando ele se arrepende, ele cumpre exatamente o que a lei manda e devolve aquilo que ele havia usurpado dos outros. E ele se arrepende. Houve mudança de vida quando Cristo entra na casa de Zaqueu. O outro exemplo é o próprio filho pródigo, como eu falei. Quando ele se arrepende, ele volta e é aceito pelo seu pai. E o outro exemplo é este carcereiro. Um homem rude,
Ou vocês acham que para cuidar de presos, principalmente no primeiro século, era alguém educadinho, hein, Gilberto? Devia ser um cara 2x2, cheio de amor para dar, e grosso, igual como meu pai dizia, grosso igual papel de enrolar prego. Era um homem rude, cruel. E de repente esse homem rude e cruel, ele deixa de ser carrasco e passa a ser o quê, meus irmãos? Hospitaleiro. Imagina aí, um homem que era pago para açoitar, ou para mandar açoitar, para arrancar confissões, para punir presos. E aí de repente esse homem agora diz assim, não, vocês agora vão ficar na minha casa. Eu vou cuidar de vocês. E ele vai ainda mais longe. E isso foi instantaneamente após a sua conversão. A poeira talvez ainda não tenha nem baixado a poeira do terremoto. E ele diz, não, vocês vão para minha casa. Agora, até então eram presos, debaixo ali do chicote de Roma. E agora eles são convidados. Vocês vêm para minha casa. Ele deixa de açoitar aqueles homens, Paulo e Silas, e muito provavelmente, talvez não tenha sido ele que açoitou, mas tenha sido ele que havia comandado a sessão de açoites, que ele era chefe da carceragem, né? Então, geralmente os presos eram açoitados à vista dos outros, para que todo mundo ficasse ali, ó, pianinho, quietinho, para que não apanhasse. Então, ele estava ali presente, talvez comandando os açoites. Tá bom, são 40. Talvez fosse ele mesmo que estivesse contando as chicotadas. E aí agora esse homem, em vez de açoitar, o que é que ele mesmo vai fazer? Diz o texto que nós lemos. Ele mesmo vai lavar as feridas que ele autorizara a fazer. Além de convidados, ele cuida dessas pessoas. Ele lava as feridas que ele mesmo havia autorizado a abrir. Ele lava os vergões nas costas de Paulo e de Silas. Ele limpa, ele cuida deles e leva-os para sua casa. E aí isso é uma lição tremenda para nós, irmãos. Muitas vezes as pessoas entram nas igrejas feridas, destruídas pelo pecado, e nós fazemos de conta que não é conosco. No dia da conversão, aleluia, glória a Deus, como é seu nome, quantos filhos, onde mora, mas no outro domingo, fulaninho chega e você... não, eu não tenho ainda aproximação. E a pessoa, você não sabe se a família está bem, você não sabe se comeu, você não sabe se passou uma boa semana. E enquanto não há a tal da empatia e a tal da aproximação, a gente não se aproxima dessas pessoas. E as pessoas entram da igreja sofridas às vezes, e muitas vezes saem, e nós não temos conhecimento de quem era, de quem foi e do que, por que saiu. E muitas vezes os nossos próprios irmãos estão passando por dificuldade e nós não percebemos. E aí eu me incluo nisso também, não é porque eu estou aqui na frente que eu estou isento, não. Eu me incluo, que muitas vezes nós não percebemos isso, ou por displicência, ou por negligência, ou por comodismo, como eu falei no começo. A vida está tão boa, está tão fácil, que a gente acha que também está tudo bem assim. E muitas vezes nós pecamos por omissão, mas esse homem não fez isso. Ele vai lá e lava as feridas dos apóstolos. E a conclusão que nós chegamos nessa noite é que a celebração realizada na casa do carcereiro, ela pode se repetir na sua casa hoje à noite. Aquela mesma festa que teve, que diz o texto que nós acabamos de ler, que diz assim no verso 34, então levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria. Por quê? Por terem crido no Senhor. E o problema do chefe lá do carcereiro? Existia, ainda existia, mas ele já não estava mais preocupado se ele ia ser punido ou se ele não ia ser punido. No dia seguinte ele falava, naquela noite era noite de alegria, ele havia sido salvo, não só ele, mas a sua casa também. O restante se consertava.
Afinal de contas, os presos ainda estavam lá. Então era só reconstruir as prisões e eles permaneceriam lá. Essa festa será uma expressão externa da alegria interna que toda a sua família sentirá ou experimentará. Ao lavar aquelas feridas de Paulo, ele dava provas de que as suas feridas da alma haviam sido limpas pelo sangue de Cristo Jesus. Quando ele vai cuidar das feridas dos apóstolos, ele está provando que as feridas abertas pelo pecado já haviam sido curadas e fechadas pelo poder grandioso e curador do sangue de Cristo Jesus. Ele limpava os vergões dos açoites e foi limpo dos seus pecados. Essa é a mensagem que eu proclamo para você aqui nessa noite. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e toda a sua casa. Essa é a mensagem, essa é a palavra. E que você possa crer, como esperança. Pastor, só eu sou crente lá em casa. Ou pastor, tem muitos familiares meus que ainda não são crentes. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a tua casa. Agora faça com que esses seus percebam Cristo em tua vida. Façam com que esses seus vejam que você de fato acredita que esse Senhor salva. E as pessoas irão colocar como crédito do Senhor as bênçãos que vierem sobre essa casa. E as pessoas irão ver, nós estamos sendo abençoados por conta das orações do meu pai, por conta das orações da minha mãe, por conta das orações do meu filho, por conta das orações do meu irmão. Eu não sei como é a situação da sua casa, mas que as pessoas entendam que pelo fato de você crer no Senhor, elas estão sendo poupadas. E essa percepção é que fará com que essas pessoas se aproximem de Cristo. E essa promessa de que você e a sua casa será salvo, ela será uma realidade na sua vida. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, em nome de Jesus, para a honra e glória dele. Amém e amém. Graças a Deus.